Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Nessa semana do Dedo de Prosa, o tema é saúde mental durante a pandemia. E para fazer essa conversa, eu vou receber o Dr. Rodrigo Huguet, ele que é fundador do Serviço de Psiquiatria do Mater Dei, mestre em Neurociências pela UFMG, preceptor da Residência de Psiquiatria do IPSENG, psicoterapeuta cognitivo-comportamental e membro da diretoria da Associação Mineira de Psiquiatria. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Obrigado, Thales. Olá a todos que estão ouvindo. Parabéns pela iniciativa. É sempre louvável essa iniciativa do diálogo entre áreas diferentes da medicina, né? Isso é uma coisa que a gente faz muito lá no Mater Dei também, reuniões semanais com psiquiatria de ligação, com outras áreas. Eu entendo que a gente separa as áreas de conhecimento para a nossa conveniência, né? Mas na prática é tudo interligado, né? Na prática, nosso paciente tem questões, né, clínicas, hematológicas, psiquiátricas, então é sempre louvável essa iniciativa. A gente não tem como conhecer tudo, mas a gente tem que conhecer pelo menos os limites do nosso conhecimento né, e pelo menos um pouco da área dos colegas, né? Com certeza. Ô, Rodrigo, a gente tem uma área de atuação, né, na psiquiatria e na reumatologia, que muitas vezes ela intercede, né? São duas áreas muito interconectadas. E uma questão que nós observamos na reumatologia é que os pacientes, eles, durante a pandemia, muitas vezes eles reativaram doenças autoimunes ou pioraram as dores articulares, dores no corpo que eles têm de fibromialgia. Eu queria saber de você qual seria o impacto de uma pandemia na saúde mental de alguma pessoa. Otávio, a relação, né, das doenças psiquiátricas, emocionais com as doenças clínicas é bidirecional. Em geral, as pessoas com doenças psiquiátricas tendem a adoecer mais clinicamente e vice-versa. Quem tem doenças clínicas crônicas tende a adoecer mais da parte emocional também. Então, um paradigma interessante disso é a cardiologia. A gente sabe que pacientes infartados têm mais chance de depressão e pacientes com depressão têm mais chance de infartarem também. É a via de mão dupla. Então, né, das doenças autoimunes também se observa isso e também na pandemia. Tem se visto que pessoas com doenças psiquiátricas recentes têm pior prognóstico com Covid e vice-versa. Então, como fazer para lidar com essa pandemia? E quando eu falo isso, é preciso alertar que eu não estou propondo se fazer um jogo do contente, né? Essa pandemia é muito trágica e afeta pessoas de formas diferentes, né? Então, tem pessoas que sofreram tragédias pessoais grandes nessa pandemia ou prejuízos financeiros importantes, né? Então, eu não proponho negar a gravidade disso. Os sentimentos, né, dito negativos, né, ansiedade, angústia, tristeza, raiva, são sentimentos importantes. A gente não deve negá-los, né? São importantes até evolutivamente. São eles que dão colorido também para a vida, essa paleta de emoções. Então, quem sofreu uma perda grande nessa pandemia, cabe ficar triste, ficar angustiado, viver o luto ou ficar com raiva, né, revoltado com o governo por não ter tomado as atitudes corretas para lidar com a pandemia. Então, isso tudo cabe. Agora, o modelo de adoecimento em psiquiatria é um modelo de estresse de átese. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a gente adoece, a gente tem uma vulnerabilidade para alguma doença psiquiátrica, seja depressão, ansiedade, transtorno do pânico, e adoece conforme o grau de estresse. Só que o interessante é que o grau de estresse não é só o grau de estresse percebido, não é só o que acontece, é a forma percebida, como que a gente lida com esse estresse. A terapia cognitiva fala disso, que a gente reage emocionalmente, não tanto às coisas que acontecem com a gente, não tanto aos eventos, mas a forma que a gente interpreta os eventos. Então, nisso a gente pode atuar. A gente não pode escolher a época que a gente vive, né? Então, nós estamos vivendo nessa época de pandemia, a gente tem que lidar com isso, mas a gente pode trabalhar como que a gente lida com isso. Então, uma coisa interessante, por exemplo, é tentar descatastrofizar. Então, é uma tragédia que está acontecendo, né, para algumas pessoas em nível, né, mais grave do que para outras, mas a gente tem que lembrar que não é um apocalipse, que a humanidade já passou por várias pandemias ao longo da história, né, desde a peste negra até
né, a gripe espanhola, e hoje é um momento na história que a gente está mais bem capacitado a lidar com isso, né? Que a ciência está mais evoluída. Você vê, a expectativa de vida hoje é de cerca de 70, 80 anos, no passado era de cerca de 30, 40. Então, hoje nós já temos várias vacinas que a gente não tinha um ano atrás. E vários países já vacinaram sua população, já estão, né, já estão voltando a uma certa normalidade, então a gente tem que lembrar que a tendência é melhorando, né, que a situação é ruim, mas que há uma perspectiva. Outra coisa que a gente pode fazer para dosar o estresse é dosar a quantidade de informação. Então, a gente deve ficar informado, não deve ser alienado, mas a gente deve botar um limite, porque a gente tem que lembrar que a mídia tem um viés seletivo. Eles noticiam as coisas ruins que acontecem, né? Então, para cada caso que a mídia noticia, vamos supor, de uma pessoa de 30 anos, tem um caso grave de Covid, tem vários casos que têm boa evolução que a mídia não noticia. Então, é preciso tomar cuidado para a gente não ficar focado nessa parte negativa e tentar selecionar as notícias, né? Lembrar que várias notícias que a gente recebe de, né, mídias sociais, WhatsApp, são fake news, não são verdadeiras. Outra coisa é tentar fazer um balanço do dever e do lazer, né? Se a gente ficar só sobrecarregado né, com estresse, notícias ruins, preocupações, a gente fica angustiado mesmo. Deve separar um tempo para o lazer, para coisas que a gente gosta de lazer, né? Atividade física, atividades né, de convivência com quem está próximo, né, quem mora com a gente, né, música, aprender uma coisa nova, leitura, enfim, o que couber melhor para cada um. Uma outra coisa que essa pandemia, o estresse convida para a gente piorar os maus hábitos, né? Então, às vezes, a gente tenta fugir da ansiedade, da angústia, se automedicando com abuso de benzodiazepínicos, né, ou com abuso de álcool, com drogas, ou com, né, outros comportamentos ruins. Então, a gente tem que estar sempre, todo dia, incentivando os bons hábitos e tentando inibir os maus hábitos. Inclusive, é preciso lembrar que não adianta também a gente se proteger do Covid e adoecer de outras coisas. Então, a pessoa se proteger do Covid, mas fazer um abuso de benzodiazepínico, alguma outra coisa assim. Então, tentar cuidar da saúde física também, tentar fazer alguma atividade física, né? Mesmo que com isolamento, alguma coisa dentro de casa, um exercício funcional, porque senão a gente, né, não adianta também, né, se proteger do Covid, mas, né, ter outros problemas, né, ganhar peso, abusar de bebida. Uma outra medida interessante é tentar cuidar de quem mora com a gente. Então, vários atritos, né, conflitos, violência doméstica aumentaram na pandemia. Então, é preciso sempre lembrar que gentileza gera gentileza e agressividade gera agressividade, né? Então, a gente tentar ser um motor de gentilezas com quem mora com a gente, né? Tentar implantar esse ciclo positivo aí. E outra coisa importante é ter humildade de pedir ajuda, né? Existe muito preconceito com os transtornos mentais, com as doenças psiquiátricas. A pessoa acha que, às vezes, que precisa, para melhorar, basta ter força de vontade. Então, é preciso ter essa humildade de sentir que a gente não está dando conta e, né, se tiver sentimentos de angústia, de ansiedade, tristeza continuados, procurar ajuda, procurar uma terapia mesmo que à distância, ou procurar um amigo para conversar, ou procurar ajuda psiquiátrica. Então, Rodrigo, durante essa pandemia, nós temos observado não só da parte emocional, né, como também as pessoas elas acabaram indo muitas vezes por um caminho de sedentarismo, né, um caminho de talvez exacerbando ou piorando vícios, né, como bebida alcoólica, tabagismo, né? Eu queria que você falasse para a gente em relação à sua experiência clínica. Você tem visto, você tem achado que aumentou a quantidade de pessoas que estão procurando consultório do psiquiatra, que estão se sentindo durante a pandemia com sentimentos de angústia, com perda de paciência, perda de calma? O que você tem reparado assim no seu dia a dia clínico? Thales, assim, na minha prática, claro que a prática de cada um são dados que não tem muito valor estatístico, né? Mas o que eu tenho notado na minha prática, assim, é aumento na procura por profissionais de saúde, né, seja técnicos de enfermagem ou médicos, né, que muitos estão ficando muito sobrecarregados nessa pandemia, principalmente o pessoal que trabalha com urgência, com CTI, e nos idosos. Eu vejo que os idosos eles tinham uma rotina ali que dava um certo sentido
um certo sentido para a vida deles, né? Quer acordar de manhã, ir lá na banca de jornal, conversar com o dono da banca, conversar com os amigos ali no clube, e isso se perdeu com a pandemia, né? Então, isso leva uma piora psiquiátrica, leva às vezes uma piora de sintomas pré-existentes, né? Sabe-se que a solidão, o isolamento leva, né, a piora da depressão, a angústia, às vezes quadros clínicos graves. Então, principalmente os profissionais de saúde, que estão mais sobrecarregados, né? É importante cuidar de si, né? É aquela metáfora, né, já gasta, mas verdadeira, assim, que para você cuidar bem dos outros, você tem que estar bem também, tem que estar cuidando bem de si, né? Então, é preciso ter esse cuidado consigo mesmo, que se a gente chegar no limite e quebrar, que a gente não consegue ajudar os outros também. Com certeza. Assim, eu vi muitos colegas mesmo passando por momentos de dificuldade, assim, é, alguns até suicidaram, né? Não sei se ficou sabendo de algum colega, mas realmente uma sobrecarga psicológica muito grande, né? E nós temos os nossos pacientes na reumatologia, Rodrigo, eles são pacientes que têm muitas vezes dores crônicas, né? E você tem visto também na sua prática pacientes que pioraram das dores ou que abriram com quadros de dores. Eu falo assim, às vezes alguém que você já acompanhava, que tinha uma dor mais controlada e durante a pandemia teve uma piora, porque assim a impressão geral que nós temos é que houve uma exacerbação desse quadro doloroso como gatilho da pandemia. Aí não sei pessoalmente de cada um se foi ou pelo estado emocional, né? Que a gente sabe que a parte emocional, apesar de não causar as dores, ela é um gatilho importante, né? Mas também pelo sedentarismo, a própria solidão, né? Que é uma questão importante. Você tem reparado isso também ou não? Eu não tenho isso na minha prática, não, mas faz todo sentido, assim, né, as pessoas piorarem nos quadros dolorosos, né, geralmente pioram quando estão vivenciando situações mais estressantes e também com sedentarismo, né, sabe-se que a atividade física é útil para, né, quem tem fibromialgia, por exemplo, e também piorar dos quadros dolorosos também o contrário, né, sentando pior dos quadros dolorosos, piorar emocionalmente. A fibromialgia é interessante porque o tratamento dela corre muito junto com o tratamento das questões psiquiátricas, né? Então, o tratamento de fibromialgia é muito à base de antidepressivos, que trata as vias, né, os neurotransmissores nas vias dolorosas, e psicoterapia cognitivo-comportamental e com atividade física também. É interessante você falar dessa questão do suicídio, e a grande tragédia do suicídio, né, Thales? Eu estava até refletindo isso outro dia, eu atendi um caso numa TD interessante, um paciente que pulou do quarto andar, depois que, né, ele estava um cara novo, e no momento de estresse, foi demitido, né? Então, fez tentativa de suicídio e ficou 2 meses de CTI, teve várias fraturas, né? Eu atendi ele no quarto e ele estava muito melhor emocionalmente, assim, ele estava muito grato por ter sobrevivido e por não ter tido nenhuma lesão neurológica, pela segunda chance, né? Então, eu achei interessante essa mudança de perspectiva, né? Enquanto ele achava que a vida era uma imposição, ele dispôs dela, mas quando a vida passou, ele ficou 2 meses lutando pela vida no CTI, ele passou a dar mais valor e até melhorou o humor dele. E interessante como é que o suicídio como é que o suicídio é a solução definitiva para problemas passageiros, né? Então, Uhum. às vezes, a pessoa está muito angustiada, pensando na morte como uma fuga, uma solução, mas se passasse um tempo, se passasse uma semana, um mês, 2 meses, ele podia já estar melhor, né? Com o tratamento, com as coisas que foram mudando. Mas se ele faz uma tentativa de suicídio, ele pode morrer como tem volta, pode ficar com sequelas irreversíveis, né? Que é a grande tragédia do suicídio, né? Geralmente é a solução definitiva para problemas que têm solução, né? Que a pessoa não está enxergando ali, mas que teriam solução. Então, tem a ver com isso que você está falando também, com essa questão de buscar ajuda, né? Quando a gente não está dando conta. Eu acho que eu não sei qual que é a sua impressão, que eu imagino que seja a mesma, mas existe um conceito errado da população, né, que procurar a ajuda de um psiquiatra ou de um psicoterapeuta, ela significa primeiro que você está doido, né, que é uma coisa completamente Ah, equivocada, né,
E o segundo, que significa que você não foi forte o suficiente para suportar os seus problemas, né? Quando, na verdade, não necessariamente significa nenhuma das duas coisas, né? Na verdade, você está pedindo ajuda exatamente para evitar que você chegue no estágio de, igual você falou, tomar uma solução definitiva para algo que pode ser passageiro, né? Sim. O que você pode falar para a gente sobre isso, assim? Qual que é o momento que a pessoa deve pensar assim, olha, acho que eu estou precisando procurar ajuda, tem algum sinal que a pessoa pode perceber nela mesma? Uhum. É interessante você falar nisso, que eu trabalho há muitos anos com psiquiatria de ligação, né, no Mater Dei, no Socorro, no IPSENG, e eu vejo que os pacientes mais difíceis no Hospital Geral não são os pacientes que tratam com o psiquiatra, né, o paciente com os transtornos psiquiátricos clássicos, né, esquizofrenia, transtorno bipolar, porque esses se tratam, esses estão bem medicados, esses estão controlados. O paciente mais difícil é aquele paciente que tem transtornos psiquiátricos menores e não se trata. É aquele vizinho difícil, sabe? Aquele vizinho que dá problema na reunião de condomínio, que briga com o porteiro. Um dia ele interna e ele arruma confusão também. E ele tem raiva de psiquiatra, ele não quer se tratar, ele acha que não precisa se tratar. Então, esses são os pacientes mais difíceis. Então, eu acho que é uma questão de, primeiro, de humildade da pessoa reconhecer que ela precisa de ajuda, e segundo, desse conceito de força de vontade, que eu acho que é um conceito muito ruim. Eu trabalho muito com transtornos alimentares, sabe? E eu vejo como que esse transtorno é maléfico para as pessoas, porque a força de vontade é um conceito que ele fecha portas, né? Porque força é uma coisa que a pessoa tem ou não tem. Então, ela fica naquela coisa, eu tenho que ter força de vontade, por exemplo, para controlar a minha alimentação. Aí ela tem uma dieta ali, um esquema, e se um dia ela não segue a dieta, ela fala assim, eu sou fraco. Aí, pensando que ele é fraco, ele abre mão ele se desqualifica, ele para de focar no problema e abre mão do controle e começa a comer de forma descontrolada, para de fazer exercício, entra no ciclo negativo ali. Então, mais interessante não é pensar em termos de força, mas pensar em termos de jeito, né? Pensar em termos da tarefa. O pensamento em termos de força meio que desqualifica a gente. Então, pensar em termos da tarefa. Então, um dia, por exemplo, a pessoa saiu da dieta dele, da rotina, dos bons hábitos alimentares dele, com meio excesso. Então, ele tem que pensar, bom, onde que eu tropecei ali? O que aconteceu? O que foi um gatilho para eu tropeçar? O que eu posso fazer diferente? Então, é aquela filosofia do tipo assim, tenta, erra, tenta de novo. Tenta, erra, tenta de novo. Aí a gente vai caminhando. Então, acho que dentro dessa filosofia, a gente tem que pensar no psiquiatra, no psicoterapeuta, como uma ferramenta, né? Uma pessoa que vai dar ferramenta para a gente lidar melhor com as nossas questões emocionais, seja por meio de uma medicação, seja por meio de uma terapia. Claro. Você mencionou aí, Rodrigo, a psiquiatria de ligação. Você poderia explicar para a gente o significado de psiquiatria de ligação? A psiquiatria de ligação, ela faz o gancho da psiquiatria com as demais áreas. Então, por exemplo, no Mater Dei, a gente tem há cerca de 20 anos nosso serviço de psiquiatria de ligação. A gente presta interconsulta, pacientes internados, e a gente faz reuniões mensais com as outras clínicas. E a gente faz também simpósios anuais, e nós estamos até para lançar um livro de psiquiatria de ligação, que fala desse setor de interseção da psiquiatria com as outras áreas, com a reumatologia, né, com todas as outras especialidades. O fato é que toda especialidade tem essas questões emocionais, tem a forma que a pessoa lida com a doença, né, tem as comorbidades psiquiátricas, e eu vejo que o modelo da medicina, que separa as especialidades em casinhas diferentes, e talvez a forma como a psiquiatria é ensinada nas faculdades, uma forma meio distante da prática médica, acabou separando um pouco isso, né? Eu vejo como é que isso é prejudicial. Às vezes a gente vê no pronto-socorro, quando o paciente chega, eles falam assim, esse é um paciente psiquiátrico. E ele fica com aquele rótulo de paciente psiquiátrico e as pessoas param de procurar nele causas orgânicas, doenças clínicas. Sendo que o paciente que trata por uma doença psiquiátrica, ele tem mais risco de adoecer de causas clínicas, porque ele se cuida menos, ele tem mais comorbidades, ele usa remédios que têm efeitos colaterais. Então, o paciente que trata para esquizofrenia, que chega agitado no hospital geral, ele tem a boa chance de estar confuso, seja por uma hiponatremia, né, causada por remédios psiquiátricos, seja por uma intoxicação por lítio, seja por outra qualquer causa clínica. Mas se a pessoa fala que é um doente psiquiátrico, ela para de procurar causas clínicas dele, né? O pensamento fica fechado. Então, a ideia da psiquiatria de ligação
é de abrir um pouco a cabeça da gente, né? Eu acho que a gente aprende com quem pensa diferente, né? Então, nós psiquiatras, aprendemos um pouco com vocês, com os colegas de outras áreas, e os colegas de outras áreas aprenderem com a gente. Não é que a gente tem que saber tudo sobre tudo, isso não tem jeito, mas pelo menos saber os nossos limites, saber o que a gente não sabe, né? Saber até onde que vai o limite da gente, quanto que a gente tem que procurar o colega de outra área e saber um pouco também das outras áreas, né? Para não comer mosca e não cometer iatrogenia com os nossos pacientes. Com certeza. Rodrigo, eu gostei muito da nossa conversa, eu acho que foi bastante interessante. Gostei muito de você ter mencionado essa filosofia do tenta, erra, tenta de novo, né? Porque eu acho que tem a ver muito com a pandemia, né? Porque, na verdade, ninguém vai conseguir fazer e se manter no estado perfeito, né? De saúde, de Claro. exercício físico. Vai ter um momento que a gente vai estar mais negativo, né? Fazendo menos, e aí nesse momento que a gente não pode abandonar tudo e começar a fazer tudo negativamente, né? Perceber que o erro pode acontecer, né? Aí eu queria que você fizesse só as suas considerações finais para a gente encerrar esse bate-papo de hoje. Bom, primeiro agradecer pela iniciativa, pelo convite e reforçar o convite, né, para os colegas da reumatologia participarem das nossas reuniões do Mater Dei. Nós vamos, né, depois vou te divulgar as reuniões né, já está convidado para fazer reunião junto com a gente. Obrigado. E acho que uma consideração final é o que você está falando mesmo, lembrar que, né, que a busca da saúde mental, a busca do equilíbrio, a busca é uma constante, é de todo dia, de incentivar bons hábitos e de ter essa abertura de procurar ajuda quando precisar. E de ter esse olhar aberto com os nossos pacientes, né? A gente tem que lembrar, como diz o Oscar Wilde, definir é limitar, né? Se a gente fala com um paciente psiquiátrico, a gente só vê aquilo. Se fala com um paciente reumatológico, só vê aquilo. Então, vê que essas coisas muitas vezes casam juntas, né? Que na prática é tudo misturado. É o seu João ali, que tem uma doença cardíaca, tem uma doença reumatológica, mas tem também a depressão e bebe em excesso, e pode ficar confuso, pode ter uma abstinência. Então, às vezes é tudo misturado ali, a gente não pode ter uma visão fechada de uma coisa só. Com certeza. Rodrigo, muito obrigado pela presença, né? Obrigado a todo mundo que assistiu esse Dedo de Prosa. Quem tiver alguma dúvida pode fazer comentários, né? O doutor Rodrigo e eu vamos respondê-las e compartilhem para chegar a mais gente essas dúvidas e essas questões de saúde mental durante a pandemia. Muito obrigado e até mais. Obrigado de novo pelo convite, Thales. Até logo. Obrigado, até mais.